Você se cala por medo do julgamento das pessoas? Faça isso hoje. Você já notou como o medo do julgamento das pessoas controla suas escolhas, silencia sua voz e aprisiona seus pensamentos? Neste vídeo, você vai aprender como vencer esse medo invisível que rouba sua liberdade emocional e impede você de agir como realmente é. A partir do estoicismo prático de Marco Aurélio, Sêneca e Zenão, mostramos por que o julgamento alheio só tem poder quando você entrega sua mente a ele. Aqui você descobre como dominar seus pensamentos, parar de viver para agradar e recuperar o controle interno, mesmo em um mundo que observa, critica e opina o tempo todo. Se você quer vencer o medo do julgamento das pessoas e pensar com clareza, firmeza e autonomia, este vídeo vai mudar a forma como você se relaciona consigo mesmo. Pense com honestidade. Quantas vezes você deixou de falar, agir, tentar ou se posicionar porque imaginou o que os outros iriam pensar? Esse medo não faz barulho, não grita, não ameaça abertamente. Ele age em silêncio, moldando seus pensamentos, controlando suas decisões e limitando quem você se permite ser. E o mais perigoso é que, com o tempo, você começa a achar isso normal. O estoicismo começa exatamente quando você percebe que o maior cárcere não é externo, é mental. Enquanto você não aprende a vencer esse medo invisível, vive uma vida ajustada à expectativa alheia. E viver assim não é prudência, é prisão emocional, como o julgamento alheio se infiltra na sua mente. O julgamento das pessoas quase nunca entra na sua vida como algo explícito. Ele não chega com críticas diretas, nem com ataques frontais. Ele se infiltra de forma silenciosa, através dos seus próprios pensamentos. Um pensamento aparentemente inofensivo, uma antecipação automática, uma preocupação que surge do nada. E se acharem ridículo, e se pensarem que sou incapaz, isso vai soar estranho. Quando você percebe, já está se policiando antes mesmo de agir. O medo não te bloqueia à força, ele te convence. Esse é o ponto mais perigoso. O medo do julgamento não precisa mais das pessoas presentes. Ele passa a operar sozinho dentro da sua mente. Marco Aurélio alertava que a alma se torna da cor dos pensamentos que abriga. Quando você abriga constantemente pensamentos de avaliação alheia, sua identidade começa a girar em torno disso. Você deixa de agir pelo que considera correto e passa a agir pelo que imagina que será aceito. Nesse momento, você não apenas sente medo, você vive sob ele. A mente humana busca pertencimento. Desde cedo, aprendemos que aprovação significa segurança. Esse mecanismo que um dia foi útil para sobreviver em grupo, hoje se transforma em prisão emocional. O medo do julgamento se aproveita dessa herança. Ele se apresenta como proteção, mas funciona como limitação. Você acredita que está evitando rejeição, quando na verdade está evitando autenticidade. E cada vez que faz isso, reforça internamente a ideia de que não é seguro ser quem você é. O processo é gradual. Primeiro, você observa mais do que age. Depois, começa a ajustar o que diz. Em seguida, passa a ajustar o que pensa. Quando percebe, sua mente já está completamente colonizada pela opinião alheia. Sêneca dizia que nos tornamos escravos no momento em que passamos a viver para agradar. Essa escravidão começa dentro. Começa quando você aceita como verdade pensamentos que nunca foram testados na realidade. O medo do julgamento se infiltra também por comparação constante. Você observa como os outros vivem, falam, se posicionam. E sem perceber, começa a medir seu valor com base nesses parâmetros. A mente cria uma régua externa para avaliar decisões internas. Isso gera conflito, porque sua essência raramente coincide perfeitamente com expectativas coletivas. Esse atrito gera ansiedade. A ansiedade alimenta o medo, e o medo reforça o silêncio. Outro ponto crucial é que o julgamento que você teme raramente é específico. Ele é difuso. Você não sabe exatamente quem está julgando, nem o que. Apenas sente a pressão. Isso torna o medo ainda mais poderoso porque não há como enfrentá-lo diretamente. Você não discute com uma ideia vaga.
Você apenas se adapta a ela. E quanto mais se adapta, mais se afasta de si mesmo. Dominar os pensamentos exige reconhecer esse mecanismo com clareza. Não para lutar contra ele, mas para desmascará-lo. Perguntar-se, com honestidade, de onde vem esse medo? Quem exatamente está julgando? O que realmente aconteceria se o julgamento ocorresse? Na maioria das vezes, a resposta é desconfortável, mas libertadora. Nada de concreto aconteceria, nenhuma catástrofe real, apenas a frustração de perceber que você se limitou por algo imaginário. Zenão de Sítio ensinava que só é perturbado quem entrega sua mente ao que não controla. A opinião das pessoas não está sob seu controle, mas a forma como você reage a ela está. Quando você entende que o julgamento se infiltra pela sua aceitação passiva, algo muda. Você começa a observar seus pensamentos em vez de obedecê-los. E essa observação cria espaço interno. Esse espaço é o início da liberdade. Enquanto você não percebe como o julgamento alheio se instala na sua mente, continuará acreditando que o problema está fora. Quando percebe, entende que vencer o medo começa por dentro, não mudando as pessoas, mas mudando a relação que você tem com seus próprios pensamentos. Esse entendimento abre caminho para um erro comum, que sustenta todo esse processo. A crença de que as pessoas estão sempre observando você. Uma crença tão poderosa quanto falsa. O erro de acreditar que as pessoas estão sempre observando você. Existe uma crença silenciosa que sustenta grande parte do medo do julgamento das pessoas. A ideia de que você está constantemente sendo observado, avaliado e medido. Como se cada passo seu estivesse sob um holofote permanente. Essa crença não nasce da realidade, nasce da mente. E, quando não é questionada, passa a governar seus pensamentos e decisões sem pedir permissão. A verdade é desconfortável e libertadora ao mesmo tempo. As pessoas estão muito mais ocupadas consigo mesmas do que com você. Cada um está preso aos próprios problemas, inseguranças e medos. Marco Aurélio já dizia que a maioria das opiniões humanas é superficial e passageira. Ainda assim, você age como se estivesse sendo julgado por um tribunal atento e implacável. Esse tribunal quase nunca existe fora da sua cabeça. A mente exagera a atenção alheia por um motivo simples. Ela projeta nos outros o mesmo nível de autocrítica que você aplica a si mesmo. Como você se observa demais, acredita que os outros fazem o mesmo. Esse erro de percepção cria ansiedade antecipatória. Antes mesmo de agir, você imagina reações negativas, risadas, rejeições. Não porque elas sejam prováveis, mas porque a mente prefere prevenir do que arriscar. O problema é que essa prevenção excessiva vira paralisia. Sêneca alertava que sofremos mais na imaginação do que na realidade. O medo do julgamento é um exemplo claro disso. Você sofre por algo que ainda não aconteceu e, na maioria das vezes, nunca acontecerá. Mesmo quando alguém observa, o impacto costuma ser mínimo e breve. As pessoas esquecem rápido. O que permanece é o peso interno que você carrega por não ter agido como gostaria. Outro ponto importante é que você confunde observação com julgamento. Nem todo olhar é crítica, nem todo comentário é ataque. A mente, dominada pelo medo, interpreta neutralidade como reprovação. Esse filtro distorce a realidade. Quanto mais você acredita que está sendo observado, mais tenso fica. E quanto mais tenso fica, mais estranho parece. A tensão que você sente por medo de julgamento acaba criando exatamente o comportamento que você tenta evitar. Dominar os pensamentos aqui exige desmontar essa ilusão de vigilância constante. Pergunte-se com honestidade quantas vezes você lembra detalhadamente das ações dos outros. Quase nunca. E mesmo quando lembra, isso não muda sua vida. Da mesma forma, o julgamento alheio raramente muda a sua, a menos que você permita. Zenão de Sítio ensinava que o que não afeta sua virtude não deveria afetar sua paz. A opinião alheia não toca sua essência, apenas sua imagem. Quando você acredita que todos estão olhando, começa a viver para fora. Ajusta postura, discurso, escolhas.
passa a viver em função da plateia imaginária. Esse é um dos caminhos mais rápidos para se afastar de quem você é. Vencer esse medo não exige coragem heróica, exige lucidez. Lucidez para perceber que a atenção que você imagina não existe na intensidade que acredita. A maioria das pessoas não está julgando você. E quando julga, julga a partir das próprias limitações. Entender isso enfraquece o medo. Você começa a perceber que não precisa da aprovação constante para existir. Que errar em público não é sentença. Que ser visto não é o mesmo que ser condenado. Esse ajuste de percepção cria um alívio imediato. A mente desacelera, o corpo relaxa. Você passa a agir com mais naturalidade. E quanto mais natural se torna, menos motivo há para julgamento. Não porque você se encaixou melhor, mas porque parou de se vigiar o tempo todo. Esse entendimento revela um efeito colateral importante. Quando você acredita demais no julgamento alheio, começa a se julgar antes dos outros. Você se cala, se ajusta e se diminui. O medo deixa de ser externo e vira autocensura. Quando o medo de julgamento vira autocensura, o medo do julgamento das pessoas alcança seu estágio mais nocivo quando deixa de depender do olhar externo e passa a operar como autocensura. Nesse ponto, ninguém precisa te criticar. Você mesmo faz o trabalho. Antes de falar, você corta. Antes de agir, você recua. Antes de tentar, você se invalida. A mente aprende a antecipar a dor da rejeição e decide evitá-la a qualquer custo. O preço é alto. Você começa a desaparecer aos poucos dentro da própria vida. A autocensura não nasce como fraqueza evidente. Ela surge como prudência exagerada. Você diz a si mesmo que está sendo discreto, cuidadoso, estratégico. Mas por trás disso, há um medo constante de errar em público, de destoar, de não agradar. Esse medo molda seus pensamentos e cria um filtro rígido entre o que você sente e o que expressa. Com o tempo, você já não sabe onde termina o cuidado e começa a negação de si mesmo. Marco Aurélio advertia que não devemos permitir que a opinião alheia determine nossa conduta, pois isso nos afasta da razão. A autocensura é exatamente esse afastamento. Você passa a viver segundo critérios que não escolheu conscientemente. Suas decisões deixam de ser guiadas por valores e passam a ser guiadas por aceitação. A pergunta silenciosa deixa de ser: isso é correto para mim? E passa a ser: isso será bem visto? Essa troca muda tudo. A autocensura também se alimenta de experiências passadas. Um comentário negativo, uma crítica pública, um riso fora de contexto. A mente grava esses episódios como alertas permanentes. Sempre que uma situação parecida surge, o corpo reage como se estivesse em perigo. A autocensura aparece para proteger, mas proteção constante vira prisão. Você começa a dominar suas ações não pela clareza, mas pelo medo de repetir uma dor. Sêneca dizia que a alma se enfraquece quando foge do desconforto necessário ao crescimento. A autocensura é essa fuga contínua. Você evita se expor, evita contrariar, evita se posicionar. No curto prazo, parece aliviar. No longo prazo, corrói a autoestima. Você começa a se perguntar por que se sente invisível, desmotivado, travado. A resposta está no hábito de se calar quando deveria se expressar. Há um efeito profundo aqui. Quando você se censura repetidamente, começa a acreditar que aquilo que cala não merece ser dito, que aquilo que evita não merece ser tentado. O medo deixa de ser uma emoção e vira identidade. Você não é alguém com medo do julgamento. Você se torna alguém que vive em função dele. Esse é um dos pontos mais difíceis de perceber, porque acontece sem barulho. Vencer esse medo exige identificar os sinais da autocensura em ação, a hesitação constante, o excesso de ensaio mental, a necessidade de aprovação antes de qualquer passo, o desconforto ao discordar. Esses sinais mostram que a opinião alheia já foi internalizada. A boa notícia é que tudo o que foi aprendido pode ser desaprendido.
Mas isso exige consciência e prática. Zenão de Sítio ensinava que a liberdade começa quando deixamos de obedecer a impulsos que não escolhemos racionalmente. A autocensura é um desses impulsos. Ela surge automaticamente, mas pode ser questionada. Questionar não é enfrentar o mundo de forma agressiva. É recuperar o direito de existir sem pedir permissão constante. Quando você começa a observar a autocensura, algo se abre. Você percebe que muitas restrições não são reais. São hábitos mentais. São histórias repetidas. São medos antigos atuando no presente. Essa percepção não elimina o desconforto de se expor, mas devolve o comando. Você passa a decidir quando se calar e quando falar, por escolha, não por medo. Esse passo é crucial porque revela algo ainda mais profundo. Mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando você decide agir, ainda existe um juiz ativo, um juiz interno, implacável, que usa a imagem das pessoas para te punir. O julgamento que mais te prende não vem de fora. Existe um momento decisivo no caminho para vencer o medo do julgamento das pessoas. É quando você percebe que o juiz mais severo não está do lado de fora. Ele está dentro, mesmo quando ninguém critica, mesmo quando ninguém observa. Existe uma voz interna que avalia, compara, condena. Essa voz usa o rosto das pessoas, mas fala com a sua própria língua. E enquanto você não a reconhece, ela continua governando seus pensamentos. Esse julgamento interno nasce da repetição. Comentários antigos, expectativas familiares, padrões sociais, experiências de rejeição. Tudo isso vai sendo absorvido e reorganizado pela mente até formar um sistema de avaliação constante. Você não espera mais o julgamento externo, você o antecipa. Corrige-se antes de errar, cala-se antes de falar, recua antes de tentar. A prisão deixa de precisar de grades, porque você se torna o próprio carcereiro. Marco Aurélio ensinava que nada tem poder sobre a alma, exceto aquilo que ela aceita como verdade. O julgamento interno só domina porque você o confunde com consciência. Você acredita que essa voz crítica está te protegendo, te mantendo no caminho certo. Mas observe com honestidade. Ela não orienta, ela paralisa. Não esclarece, confunde. Não fortalece, diminui. Consciência constrói. Julgamento interno constante desgasta. Esse juiz interno raramente é justo. Ele não considera contexto, crescimento ou intenção. Ele compara você com versões irreais de sucesso, coragem e aceitação. Usa padrões que não escolheu conscientemente. E quando você falha em atendê-los, a punição vem em forma de culpa, vergonha e medo. O medo do julgamento externo é apenas a extensão desse tribunal interno funcionando sem pausa. Sêneca alertava que a autocrítica excessiva é uma forma de crueldade contra si mesmo. No esforço de não errar, você se impede de viver. No esforço de não ser julgado, você se torna rígido. A mente entra em um estado de vigilância constante. Cada decisão vira risco. Cada exposição vira ameaça. E esse estado prolongado cobra um preço emocional alto. Dominar os pensamentos nesse ponto não é eliminar a autocrítica, mas redefinir seu papel. Existe uma diferença profunda entre avaliar e se condenar. Avaliar permite aprender. Condenar bloqueia. O estoicismo propõe substituir o julgamento por exame racional. Em vez de perguntar, o que vão pensar de mim? Perguntar, isso está alinhado com meus valores? Essa troca simples desloca o centro de poder. Zenão de Sítio ensinava que a virtude é viver de acordo com a razão, não com a opinião. Quando você passa a usar a razão como critério, o juiz interno perde autoridade. Ele não desaparece de imediato, mas deixa de ser absoluto. Você começa a perceber que muitos pensamentos críticos não passam de hábitos mentais, não de verdades. E hábitos podem ser transformados. Existe um exercício silencioso aqui. Observar o julgamento interno como um fenômeno, não como comando. Quando a mente diz, isso vai ser ridículo, você observa. Quando diz, vão te julgar, você observa.
Não discute, não obedece. Apenas observa. Esse distanciamento enfraquece a voz. Ela perde urgência. O medo diminui porque não encontra ação automática. À medida que você enfraquece o juiz interno, algo muda na relação com as pessoas. O julgamento externo perde força porque já não encontra eco dentro de você. Se alguém critica, dói menos. Se alguém desaprova, passa mais rápido. Não porque você se tornou indiferente, mas porque deixou de usar a opinião alheia como régua de valor pessoal. Esse passo é libertador, mas incompleto se ficar apenas na compreensão. Ao reduzir o poder do juiz interno, surge um desafio prático. Você precisa aprender a viver sem buscar aprovação constante. E isso exige encarar uma verdade desconfortável. Agradar as pessoas não traz paz mental. Pelo contrário, fragmenta quem você é. Por que agradar as pessoas nunca traz paz mental? A busca por agradar as pessoas costuma ser confundida com maturidade, empatia ou inteligência social. Mas quando observada com honestidade, ela revela outra coisa. Um esforço constante para evitar rejeição e silenciar o medo do julgamento. A promessa implícita é sedutora. Se todos gostarem de você, se ninguém se incomodar, então a mente ficará em paz. O estoicismo mostra que essa promessa é falsa. A tentativa de agradar a todos não gera tranquilidade, gera fragmentação interna. Quando você vive para agradar, sua identidade deixa de ser uma e passa a ser várias. Uma versão para cada ambiente, uma fala para cada grupo, um comportamento ajustado para cada expectativa percebida. Esse esforço contínuo consome energia mental e cria tensão constante. Você não está presente, está calculando. Não está vivendo, está se monitorando. E esse monitoramento permanente impede que você domine seus pensamentos porque eles estão sempre voltados para fora. Marco Aurélio ensinava que a serenidade nasce quando a mente deixa de se preocupar com aquilo que não controla. A opinião alheia não está sob seu controle. Ainda assim, quando você tenta agradar, age como se pudesse controlá-la. Você escolhe palavras, silêncios e posturas esperando um retorno específico. Quando esse retorno não vem, a frustração aparece. E com ela, mais medo. O ciclo se retroalimenta. Existe um custo psicológico claro nesse comportamento. Ao agradar demais, você abandona pequenos pedaços de si mesmo. Um limite que não coloca. Uma opinião que não expressa. Um desejo que não segue. No início parece insignificante. Com o tempo, o acúmulo pesa. Você começa a sentir uma desconexão interna, um incômodo difícil de explicar. A sensação de não estar vivendo sua própria vida. Esse é o preço de trocar a autenticidade por aceitação. Sêneca alertava que quem depende da aprovação externa nunca encontra descanso. Porque a aprovação é instável. Hoje você agrada, amanhã decepciona. Hoje é aceito, amanhã é criticado. Não existe estratégia capaz de garantir aceitação constante. Quando você baseia sua paz nisso, está construindo sobre algo volátil. A mente nunca relaxa, porque o risco de desagradar está sempre presente. Outro efeito pouco percebido é que agradar demais não gera respeito. Muitas vezes, gera o oposto. As pessoas sentem quando alguém não se posiciona. Sentem quando alguém se adapta demais. Isso pode gerar desvalorização, mesmo que inconsciente. Você tenta evitar julgamento, mas acaba criando um novo tipo de julgamento. Não por quem você é, mas por quem deixou de ser. Vencer o medo do julgamento exige aceitar uma verdade desconfortável. Algumas pessoas não vão gostar de você. Algumas vão discordar. Algumas vão julgar. Isso não é um defeito da vida, é uma condição humana. Quando você aceita isso, algo se solta por dentro. A necessidade de agradar diminui. A mente ganha espaço. Você passa a agir com mais coerência, mesmo sob risco de desaprovação. Zenão de Sítio ensinava que viver bem é viver de acordo com a própria razão, não com o aplauso externo. Isso não significa ser rude ou indiferente. Significa não sacrificar sua integridade emocional
para manter conforto social. A paz mental não vem de agradar, vem de alinhar ação e valor. Quando você age de acordo com o que considera correto, a mente se organiza, mesmo que alguém desaprove. Existe um momento de virada aqui, quando você percebe que agradar é uma estratégia de curto prazo para aliviar o medo, mas uma fonte de sofrimento a longo prazo. A paz que vem da aprovação é frágil. A paz que vem da coerência é sólida. Uma depende do outro, a outra depende de você. Ao abandonar a necessidade de agradar, você não se torna egoísta, torna-se inteiro. E essa inteireza reduz drasticamente o poder do julgamento externo. As críticas ainda podem surgir, mas não te desorganizam. Os elogios ainda podem acontecer, mas não te definem. A mente se estabiliza porque deixou de oscilar conforme a reação alheia. Essa compreensão prepara o terreno para um passo mais profundo. Se agradar não traz paz, então é preciso construir uma relação diferente com opinião, imagem e liberdade interior. É aqui que a filosofia estoica oferece uma base sólida para viver sem medo do julgamento e com domínio real da mente. O ponto de virada: separar quem você é do que pensam de você. Existe um ponto de virada silencioso que muda completamente a relação com o medo do julgamento das pessoas. Ele não acontece quando você recebe um elogio, nem quando ignora uma crítica. Ele acontece quando você entende de forma prática e profunda que quem você é não se confunde com o que pensam de você. Essa separação parece simples, mas exige uma reorganização interna que poucas pessoas fazem conscientemente. Enquanto ela não acontece, seus pensamentos continuam reféns da aprovação. Desde cedo, você aprende a se definir pelo reflexo externo. Notas, comentários, comparações, reações. Aos poucos, a mente cria uma equação perigosa. Valor pessoal igual a percepção alheia. Quando essa equação se instala, qualquer crítica ameaça sua identidade. Qualquer olhar vira prova. Qualquer silêncio vira reprovação. O medo não nasce do julgamento em si, nasce da confusão entre identidade e imagem. Marco Aurélio insistia que o eu verdadeiro não pode ser tocado por palavras externas. Ainda assim, você sente como se fosse. Por quê? Porque você misturou o núcleo com a superfície. A superfície é o que aparece. O núcleo é o que orienta suas ações. Quando alguém critica a superfície, você sente como se tivesse sido atacado por inteiro. Essa confusão é o motor do medo. Separar quem você é do que pensam de você exige criar um eixo interno claro. Esse eixo não depende de aplauso nem de aceitação. Ele depende de critérios escolhidos. Valores, princípios, intenção. Quando você age alinhado com esses critérios, a crítica perde o poder de desorganizar. Pode incomodar, mas não define. Pode doer, mas não desmonta. Você deixa de reagir automaticamente porque já sabe quem é. Sêneca dizia que a mente que se apoia em si mesma permanece firme, mesmo quando o mundo oscila. Essa firmeza não é rigidez, é clareza. Você começa a perceber que muitas opiniões dizem mais sobre quem opina do que sobre você. Percebe que julgamentos são recortes, não sentenças. Quando essa percepção se consolida, o medo perde urgência. Ele ainda surge, mas não comanda. Dominar os pensamentos nesse ponto é reconhecer quando a mente tenta colar identidade e imagem. Sempre que surgir a ideia de que um erro te define, você observa. Sempre que surgir a ideia de que uma crítica revela quem você é, você questiona. Não com agressividade, mas com razão. O que exatamente foi criticado? Um comportamento, uma escolha, um momento. Não a totalidade do seu ser. Essa separação cria um efeito libertador. Você se permite errar sem se anular, se expor sem se destruir, tentar sem se punir. A vida deixa de ser um teste constante de aceitação e passa a ser um campo de aprendizado. O medo do julgamento diminui porque já não ameaça sua identidade. Ele ameaça, no máximo, sua imagem temporária. E imagem pode mudar.
Zenão de Sítio ensinava que a liberdade interior nasce quando não confundimos o que somos com o que acontece. O julgamento é um acontecimento externo. Quem você é se constrói internamente. Quando você sustenta essa distinção, a mente se organiza. Você pensa com menos ruído, decide com menos hesitação, age com mais coerência. Há um exercício silencioso nesse processo. Toda vez que sentir o medo subir, perguntar a si mesmo se isso ameaça seus valores ou apenas sua imagem. Na maioria das vezes é apenas a imagem. Essa pergunta simples cria espaço. E no espaço você escolhe. Escolhe agir mesmo com desconforto. Escolhe não se esconder. Escolhe não se moldar automaticamente. Esse ponto de virada não elimina críticas nem garante aprovação. Ele elimina a dependência. Você deixa de viver em função do olhar alheio e passa a viver a partir de um centro interno. Esse centro não é arrogância, é estabilidade. É o lugar a partir do qual você pode vencer o medo sem precisar vencer ninguém. Quando essa separação se consolida, algo importante acontece. O medo ainda aparece, mas você já não se perde nos pensamentos que ele gera. Você aprende a lidar diretamente com a mente no momento em que ela tenta antecipar julgamentos. É aí que entram ferramentas práticas para dominar os pensamentos quando o medo aparece. Como dominar seus pensamentos quando o medo aparece. O medo do julgamento das pessoas não aparece apenas como emoção. Ele aparece como pensamento repetitivo, um fluxo interno que antecipa cenários, imagina rejeições e cria diálogos que nunca aconteceram. Se você tenta enfrentar o medo apenas com força de vontade, perde. O estoicismo ensina outro caminho. Não lutar contra os pensamentos, mas aprender a dominar a forma como se relaciona com eles. Quando o medo surge, a mente entra em modo de previsão. Ela tenta te proteger criando histórias. Isso vai dar errado. Vão rir. Vão te julgar. Essas frases parecem convincentes porque vêm acompanhadas de sensação física. Tensão no corpo, aperto no peito, aceleração. A mente usa o corpo como prova. Marco Aurélio alertava que não devemos confundir impressão com verdade. O pensamento é uma impressão. Ele pede exame, não obediência. Dominar os pensamentos começa por reconhecer o padrão. O medo sempre repete os mesmos argumentos, apenas muda o cenário. Ele não é criativo. Ele é insistente. Quando você percebe isso, deixa de se identificar com cada frase que surge. Você passa a observar. Isso é o medo falando. Esse simples reconhecimento já enfraquece o poder do pensamento, porque cria distância entre você e o conteúdo mental. Sêneca ensinava que a mente sofre mais quando se projeta para o futuro do que quando enfrenta o presente. O medo do julgamento vive no futuro imaginado. Ele nunca está no agora. Quando você traz a atenção para o momento presente, o pensamento perde combustível. Pergunte-se o que está realmente acontecendo agora, não o que pode acontecer. Essa mudança de foco interrompe a ruminação. Outro passo essencial é questionar a utilidade do pensamento. O estoicismo não pergunta se o pensamento é agradável, pergunta se ele é útil. Esse pensamento te ajuda a agir com clareza ou te paralisa. Se paralisa, não merece autoridade. Você não precisa expulsá-lo. Basta não segui-lo. Pensamentos não são ordens, são eventos mentais passageiros. Há também um erro comum: tentar substituir pensamentos negativos por positivos à força. Isso costuma falhar porque cria resistência interna. O estoicismo propõe neutralidade racional. Em vez de "ninguém vai me julgar", dizer "não sei o que vão pensar e isso não está sob meu controle". Essa frase não cria conflito interno. Ela cria estabilidade. Aceita a incerteza sem se render a ela. Dominar os pensamentos também envolve reduzir a repetição. Quanto mais você revisita o mesmo medo, mais ele se fortalece. A mente aprende por repetição. Quando o medo surgir, observe uma vez, nomeie e volte ao que estava fazendo. Não discuta mentalmente. Não ensaie respostas. O ensaio é o treino do medo.
A interrupção consciente enfraquece o hábito. Zenão de Sítio ensinava que a razão deve governar a mente como um timoneiro governa o navio. O timoneiro não elimina as ondas, mas mantém a direção. Dominar os pensamentos não elimina o medo do julgamento, mas impede que ele desvie suas ações. Você sente o medo e age mesmo assim, com critério. Esse é o domínio real. Com o tempo, algo muda. Os pensamentos ainda surgem, mas passam mais rápido. A mente aprende que não precisa entrar em pânico a cada possibilidade de crítica. Você constrói confiança interna, não porque controla o mundo, mas porque controla sua resposta ao mundo. Essa confiança diminui drasticamente o impacto do julgamento alheio. Esse domínio mental abre espaço para um passo prático e poderoso, um exercício simples que enfraquece a necessidade de aprovação e quebra a dependência da validação externa. O exercício mental que quebra a necessidade de aprovação. Existe um exercício simples, silencioso e profundamente transformador para vencer o medo do julgamento das pessoas. Ele não exige isolamento, nem confronto, nem afirmações forçadas. Ele exige honestidade racional. O objetivo é quebrar a dependência da aprovação e devolver o comando à sua mente. Quando praticado com constância, esse exercício muda a forma como você domina seus pensamentos diante da possibilidade de crítica. O exercício começa com uma pergunta clara, feita no momento exato em que o medo aparece. O que, concretamente, acontecerá se alguém me julgar agora? Não o que você imagina, mas o que realmente acontecerá. Observe a resposta com frieza. Na maioria dos casos, nada de concreto. Ninguém perde sua liberdade, ninguém perde seu caráter, ninguém perde sua dignidade por ser julgado. O medo cresce porque você trata a opinião como sentença. O exercício desmonta essa confusão. Marco Aurélio praticava algo semelhante ao reduzir eventos temidos ao seu tamanho real. Ele ensinava a retirar a linguagem inflada da mente e substituí-la por fatos. O julgamento, quando despido de dramatização, revela sua fragilidade. É um pensamento de alguém, num momento específico, baseado em informações limitadas. Quando você repete isso internamente, o medo perde o ar de ameaça existencial. A segunda parte do exercício é ainda mais direta. Pergunte-se se a aprovação dessas pessoas é necessária para agir de acordo com seus valores. Não para ser amado por todos, mas para ser coerente consigo. Essa pergunta muda o eixo. Você deixa de negociar sua identidade com a plateia imaginária. O medo perde poder porque já não controla a finalidade da ação. Sêneca dizia que quem condiciona sua tranquilidade ao aplauso se torna dependente de algo instável. O exercício corta essa dependência ao lembrar que a aprovação é variável, valores são escolhidos. Quando você age a partir de valores, a mente se organiza. Mesmo sob crítica, você permanece inteiro. Essa inteireza é a base da liberdade interior. A terceira parte do exercício é aceitar conscientemente a possibilidade de julgamento, não como resignação, mas como escolha madura. Dizer internamente, posso ser julgado e ainda assim agir. Essa aceitação tira do medo o elemento surpresa. O medo vive da tentativa de evitar o inevitável. Quando você aceita a possibilidade, ele perde combustível. A mente para de lutar contra a ideia e passa a agir apesar dela. Dominar os pensamentos aqui não é suprimir desconforto, é atravessá-lo com razão. O exercício não promete conforto imediato, promete clareza. Com a clareza, o desconforto se torna suportável, e o que é suportável deixa de controlar. Você aprende que pode sentir o medo e ainda assim escolher. Zenão de Sítio ensinava que a virtude é agir de acordo com a razão mesmo sob pressão. Esse exercício é uma prática diária dessa virtude. Ele não exige grandes decisões heróicas. Exige pequenas escolhas repetidas. Falar mesmo com o coração acelerado. Agir mesmo com a mente antecipando críticas. Permanecer fiel ao que considera correto mesmo quando a aprovação não é garantida. Há um efeito colateral poderoso. Quanto menos você busca a aprovação,
menos você a perde. As pessoas percebem firmeza interna, percebem coerência. Mesmo quando discordam, respeitam. E quando não respeitam, isso dói menos, porque não define quem você é. A necessidade de agradar se dissolve porque já não é necessária para a paz mental. Esse exercício deve ser praticado sempre que o medo surgir. Não uma vez, muitas vezes. A mente aprende por repetição. Cada vez que você escolhe agir sem pedir permissão interna, reforça um novo caminho. O medo ainda aparece, mas encontra resistência racional. Com o tempo, ele se torna menos frequente e menos intenso. Quando você pratica esse exercício, percebe algo importante. Ser mal julgado não é o fim do mundo. Na maioria das vezes, não é nenhum problema real. Essa percepção muda a forma como você interpreta críticas e olhares. É exatamente essa mudança de perspectiva que precisamos aprofundar agora. Quando ser mal julgado não é um problema real. Ser mal julgado parece, à primeira vista, uma ameaça séria. O medo do julgamento das pessoas faz você imaginar perdas irreparáveis, portas se fechando, reputação arruinada. Mas quando você observa a realidade com frieza, percebe algo desconcertante. Na maioria das vezes, ser mal julgado não produz nenhum efeito concreto duradouro. O sofrimento nasce menos do fato em si e mais do significado que você atribui a ele nos seus pensamentos. Marco Aurélio lembrava que as coisas externas não têm o poder de nos ferir diretamente. Elas apenas nos afetam quando concordamos com a interpretação que fazemos delas. O julgamento alheio é um exemplo claro. Alguém pensa algo negativo. Essa opinião surge, circula por um tempo e desaparece. O problema não é a opinião, é o eco que você permite dentro de si. Quando você transforma um comentário em sentença, o medo ganha corpo. Quando você o vê como ruído, ele perde força. Observe a experiência humana com honestidade. Quantas pessoas você julga negativamente por anos a fio? Quase nenhuma. A maioria dos julgamentos é momentânea, superficial e substituída por novas preocupações. As pessoas seguem suas vidas. Você é quem permanece ruminando. Isso revela um desequilíbrio. Você sofre mais pelo que imagina que os outros pensam do que pelo que eles realmente fazem. Sêneca ensinava que a vergonha nasce quando damos mais valor à opinião alheia do que à própria consciência. Quando alguém te julga mal, duas coisas podem estar acontecendo. Ou a crítica tem algum fundamento útil ou não tem. Se tem, ela pode ser analisada com calma e usada para ajuste. Se não tem, ela é irrelevante. Em nenhum dos casos ela deveria definir quem você é. O sofrimento aparece quando você tenta controlar o incontrolável e ignora o que depende de você. Dominar os pensamentos aqui exige reduzir o julgamento ao seu tamanho real. O que exatamente aconteceu? Alguém discordou. Alguém não gostou. Alguém interpretou errado. Isso não muda seus valores, não apaga sua trajetória, não determina seu futuro. O medo exagera porque mistura julgamento com exclusão definitiva. A realidade raramente confirma essa fantasia. Há também um ponto que quase ninguém considera. Muitas vezes, ser mal julgado é o preço de ser autêntico. Quem nunca desagrada, raramente se posiciona. Quem nunca é criticado, raramente tenta algo relevante. Zenão de Sítio ensinava que viver de acordo com a razão pode atrair incompreensão. Isso não é um defeito do caminho, é uma consequência natural. Quando você aceita isso, o medo perde o caráter paralisante. Outro aspecto libertador é perceber que o julgamento não é uniforme. As mesmas atitudes geram reações opostas em pessoas diferentes. Se você tenta evitar todo julgamento negativo, precisa se fragmentar infinitamente. Isso é impossível. Alguém sempre desaprovará. Aceitar essa realidade não te torna insensível, te torna lúcido. Você para de negociar sua vida com um público invisível. Vencer o medo do julgamento passa por aceitar que a aprovação total não existe e que a desaprovação ocasional não é uma ameaça real. Quando você internaliza isso,
algo muda na sua postura. Você fala com mais naturalidade, age com mais firmeza, erra sem se anular, aprende sem se humilhar. A mente se estabiliza porque já não reage como se cada crítica fosse uma emergência. Existe também um ganho emocional profundo. Quando você deixa de tratar o julgamento como problema real, sua energia retorna, a ansiedade diminui, a ruminação enfraquece. Você passa a investir atenção no que constrói, não no que imagina que destrói. Esse redirecionamento é uma forma concreta de dominar os pensamentos. Ser mal julgado dói às vezes, mas não destrói. O que destrói é viver tentando evitar qualquer possibilidade de crítica. Essa tentativa rouba experiências, decisões e crescimento. Quando você entende que o julgamento não define o valor da sua vida, o medo perde autoridade. Ele ainda aparece, mas não governa. Essa compreensão abre espaço para uma virtude silenciosa e poderosa, a coragem de ser quem você é, mesmo sem garantias de aprovação. Não a coragem barulhenta, mas a coragem interna. É essa coragem que sustenta uma vida livre do medo do julgamento. A coragem silenciosa de ser quem você é. Existe uma forma de coragem que quase ninguém reconhece. Ela não levanta a voz, não busca aprovação, não tenta impressionar. É a coragem silenciosa de ser quem você é quando ninguém está te aplaudindo. Para vencer o medo do julgamento das pessoas, essa coragem é decisiva, porque ela não depende de reconhecimento externo. Ela nasce de um compromisso interno com a própria verdade. A maioria das pessoas associa coragem a confronto, exposição extrema ou atitudes grandiosas. O estoicismo aponta para outro lugar. Coragem é sustentar seus valores mesmo quando isso causa desconforto. É agir sem garantias. É não se trair para evitar críticas. Esse tipo de coragem não elimina o medo, mas impede que ele dite seus passos. Você sente o medo e segue adiante. É assim que se começa a dominar os pensamentos que antes te paralisavam. Marco Aurélio escrevia que o homem forte é aquele que permanece fiel ao que considera justo, independentemente do que digam. Essa fidelidade interna exige silêncio, porque não precisa de validação. Quando você age alinhado com seus valores, a mente encontra estabilidade. Mesmo sob julgamento, existe uma sensação de coerência que sustenta. O medo perde força porque já não ameaça a sua identidade. A coragem silenciosa aparece em decisões pequenas e constantes. Dizer o que pensa com respeito. Não rir do que não acha engraçado. Não se moldar apenas para se encaixar. Essas escolhas parecem simples, mas acumulam um efeito profundo. Cada vez que você se respeita, ensina a mente que é possível sobreviver à desaprovação. O medo aprende que não precisa soar o alarme a cada risco social. Sêneca alertava que quem vive para agradar, abandona a si mesmo. A coragem silenciosa é o movimento oposto. É permanecer inteiro mesmo quando isso custa conforto social. No começo, dói. A mente protesta, o corpo reage. Mas com o tempo, algo muda. A ansiedade diminui porque você já não vive dividido. A divisão interna é uma das maiores fontes de sofrimento emocional. Existe um ponto importante aqui. Ser quem você é não significa agir sem sensibilidade. Significa agir com critério próprio. O estoicismo não defende impulsividade, defende alinhamento. Você escolhe quando falar, quando calar, quando agir, mas escolhe a partir de valores, não do medo. Essa escolha consciente fortalece a mente. Ela cria um centro interno estável, menos vulnerável a oscilações externas. Dominar os pensamentos nesse estágio é perceber quando a mente tenta negociar sua identidade. Talvez seja melhor não dizer. Talvez seja melhor não tentar. Talvez eu deva me adaptar. Essas frases aparecem como prudência, mas muitas vezes são medo disfarçado. A coragem silenciosa observa essas frases e pergunta se elas estão alinhadas com seus valores ou apenas tentando evitar desconforto. Zenão de Sítio ensinava que a vida boa é aquela vivida de acordo com a natureza racional.
Sua natureza racional inclui valores, princípios e intenção. Quando você vive em desacordo com isso para evitar julgamento, sente um atrito constante. Quando vive em acordo, sente firmeza. Essa firmeza não depende de aplauso. Ela sustenta mesmo no silêncio. Com o tempo, a coragem silenciosa transforma sua relação com as pessoas. Algumas se afastam, outras se aproximam. Isso é natural. Você deixa de atrair pela adaptação e passa a atrair pela coerência. O medo diminui porque você já não tenta ser tudo para todos. Você passa a ser alguém para si mesmo, e isso muda tudo. Essa coragem não é um destino final, é uma prática diária. Cada escolha alinhada fortalece a próxima. Cada vez que você age apesar do medo, ensina à mente que ela pode confiar em você. Essa confiança interna é o antídoto mais poderoso contra o julgamento alheio. Ao desenvolver essa coragem, você começa a perceber algo ainda mais sério. O medo do julgamento não afeta apenas o presente. Ele rouba oportunidades futuras, escolhas que nunca foram feitas, caminhos que nunca foram trilhados. Para compreender a dimensão disso, precisamos olhar para o impacto de longo prazo desse medo na sua vida. Como o medo de julgamento rouba o seu futuro. O medo do julgamento das pessoas não se limita a causar desconforto no presente. Ele atua de forma mais silenciosa e mais perigosa. Ele molda o futuro que você nunca chega a viver. Cada vez que você deixa de agir por medo do que vão pensar, você não apenas evita um risco imediato, você altera a trajetória da sua vida. O estoicismo convida você a enxergar isso com clareza, porque poucas coisas são tão devastadoras quanto uma vida guiada por omissões. O futuro não é construído apenas pelas decisões que você toma, mas também pelas decisões que você evita. O medo do julgamento atua exatamente aí. Ele te convence a adiar, a esperar o momento perfeito, a se preparar mais um pouco. Esse adiamento constante parece prudência, mas é medo disfarçado de planejamento. Quando você percebe, anos se passaram e muitas possibilidades ficaram para trás. Não porque eram impossíveis, mas porque você não suportou a ideia de ser visto tentando. Marco Aurélio lembrava que o tempo é a única coisa que não retorna. Quando você entrega suas decisões ao julgamento alheio, está entregando tempo de vida. Cada escolha não feita por medo é uma parte do seu futuro que se dissolve. A mente, dominada por esse medo, prefere a segurança do conhecido à incerteza do crescimento. Mas essa segurança tem um custo. Ela mantém você no mesmo lugar enquanto o tempo avança. O roubo do futuro acontece de forma acumulativa. Você não percebe em um único momento. Ele se revela quando você olha para trás e sente um incômodo difícil de explicar. A sensação de que poderia ter ido além, tentado mais, sido mais fiel a si mesmo. Esse arrependimento não nasce de erros cometidos, mas de ações evitadas. Sêneca dizia que sofremos mais pelas coisas que não ousamos do que pelas que tentamos e falharam. O medo do julgamento também limita a forma como você pensa sobre si mesmo. Seus pensamentos começam a se ajustar a uma versão menor do que você poderia ser. Você passa a se definir pelas escolhas seguras, não pelas escolhas verdadeiras. Isso afeta a ambição, criatividade e propósito. Você começa a acreditar que certos caminhos não são para você, quando na verdade apenas exigiriam enfrentar desconfortos sociais temporários. Dominar os pensamentos nesse ponto exige perceber que o julgamento das pessoas raramente acompanha você ao longo do tempo. Ele aparece em momentos específicos, mas não constrói sua história. Quem constrói sua história é você, com as decisões que toma, apesar do medo. O estoicismo ensina que viver de acordo com a razão inclui aceitar riscos calculados em nome de uma vida coerente. Evitar todo risco social é escolher uma vida estreita. Zenão de Sítio ensinava que viver bem é viver em harmonia com aquilo que você considera virtuoso. Se seus valores incluem crescimento, autenticidade e coragem, mas suas ações são guiadas pelo medo de julgamento, surge um conflito interno constante.
Esse conflito consome energia e gera frustração. O futuro se torna uma repetição do presente, porque nada novo é permitido acontecer. Existe um momento de lucidez que transforma essa percepção. Quando você entende que o julgamento alheio, mesmo quando ocorre, é temporário, mas o arrependimento por não viver é duradouro. Essa comparação muda o peso das coisas. O medo perde autoridade quando você percebe que ele cobra um preço maior do que aquilo que promete proteger. Ele promete segurança, mas entrega estagnação. Vencer o medo do julgamento é recuperar o direito de construir o próprio futuro. Não um futuro perfeito, mas um futuro escolhido. Isso exige aceitar que nem todos vão aprovar suas decisões. Exige tolerar mal-entendidos, críticas e olhares. Mas esse preço é menor do que o preço de viver em função da expectativa alheia. A paz que vem da coerência é mais sólida do que o conforto da aceitação momentânea. Quando você começa a agir apesar do medo, algo muda internamente. A mente aprende que o futuro não precisa ser evitado para ser seguro. Você passa a confiar mais na própria capacidade de lidar com consequências. Essa confiança reduz a ansiedade antecipatória. Os pensamentos se tornam menos catastróficos. Você começa a enxergar possibilidades em vez de ameaças. Esse é um ponto decisivo no caminho do estoicismo aplicado ao autoconhecimento. O medo do julgamento não é apenas uma emoção a ser superada. É um padrão que precisa ser substituído por ação consciente. Quando você entende o quanto ele rouba do seu futuro, encontra motivação real para enfrentá-lo. Não por orgulho, mas por responsabilidade com a própria vida. Essa clareza prepara o terreno para o próximo passo. Se o julgamento pode roubar o futuro, então é preciso aprender a ouvir críticas sem absorvê-las emocionalmente. Não para se fechar, mas para manter a mente livre, transformando críticas em indiferença. Consciente, receber críticas ativa quase automaticamente o medo do julgamento das pessoas. A mente reage como se estivesse sob ataque. O corpo se contrai. Os pensamentos aceleram. Você sente vontade de se defender, explicar, justificar ou se esconder. O estoicismo propõe um caminho diferente. Não a indiferença fria, nem a negação do que é dito, mas a indiferença consciente. Um estado em que você escuta sem absorver, avalia sem se ferir e segue sem se perder. Marco Aurélio lembrava que tudo o que ouvimos é apenas uma opinião, não um fato. Essa distinção é fundamental. A crítica é uma interpretação do outro sobre um recorte do que você fez ou disse. Ela não é um retrato completo de quem você é. Quando você confunde opinião com identidade, a crítica ganha poder excessivo. Quando você separa as duas coisas, ela se torna apenas informação possível. A indiferença consciente começa no momento em que você interrompe a reação automática. Antes de responder, antes de se explicar internamente, você observa. O que exatamente foi dito? Em que contexto? Com que intenção aparente? Esse intervalo cria espaço mental. O medo perde urgência porque não encontra resposta imediata. Você deixa de reagir por impulso e passa a escolher. Sêneca ensinava que devemos aceitar conselhos úteis e ignorar ataques inúteis. A maioria das críticas não se encaixa em nenhum extremo claro. Algumas contêm pequenos pontos válidos misturados com projeções e exageros. A indiferença consciente permite separar essas camadas. Você extrai o que pode servir e descarta o resto, sem ressentimento, sem submissão, sem necessidade de provar algo. Dominar os pensamentos nesse processo exige mudar a pergunta interna. Em vez de "o que essa crítica diz sobre mim?", perguntar "isso me ajuda a agir melhor?". Essa pergunta desloca o foco do ego para a razão. Se ajuda, você considera. Se não ajuda, você deixa passar. Esse critério simples evita que você carregue pesos desnecessários. A mente se mantém leve porque não acumula lixo emocional. Há um ganho importante aqui. Quando você pratica a indiferença consciente, o medo do julgamento diminui drasticamente. Não porque as críticas desaparecem, mas porque você aprende a atravessá-las sem se desorganizar.
Você percebe que pode ser criticado e continuar inteiro. Essa experiência repetida ensina a mente que o julgamento não é uma ameaça real. Ele perde o caráter assustador. Zenão de Sítio ensinava que a tranquilidade vem de aceitar o que não depende de nós e agir com excelência no que depende. A forma como alguém critica não depende de você. A forma como você responde internamente, sim. Quando você assume essa responsabilidade, a liberdade interior cresce. Você não precisa agradar nem se defender o tempo todo. Você apenas segue. Outro ponto essencial é entender que algumas críticas dizem mais sobre quem critica do que sobre você. As pessoas falam a partir das próprias inseguranças, frustrações e valores. Isso não invalida tudo o que dizem, mas contextualiza. A indiferença consciente não transforma você em juiz do outro. Apenas impede que você absorva o que não lhe pertence. Com o tempo, essa postura muda a relação com o medo. Você não entra mais em pânico diante da possibilidade de crítica. Sabe que, se vier, saberá lidar. Essa confiança reduz a ansiedade antecipatória. Os pensamentos deixam de girar em torno do que pode dar errado e passam a se concentrar no que precisa ser feito agora. Transformar críticas em indiferença consciente não é se tornar insensível, é se tornar seletivo. Selecionar o que entra, o que fica e o que sai da sua mente. Essa seleção é uma forma elevada de autocontrole. Ela protege sua energia mental e mantém o foco no que constrói, não no que distrai. Essa prática prepara o encerramento mais importante de todos. Depois de entender o medo, o julgamento, a autocensura, a crítica e o futuro, resta consolidar tudo em uma verdade simples e libertadora. A liberdade começa quando a opinião alheia perde poder sobre seus pensamentos e escolhas. É isso que precisamos afirmar com clareza no fechamento final. A liberdade começa quando a opinião alheia perde poder. A verdadeira liberdade não começa quando as pessoas param de julgar. Isso quase nunca acontece. A liberdade começa quando o julgamento alheio perde o poder de decidir seus passos, seus pensamentos e a forma como você se enxerga. Enquanto você viver tentando controlar a opinião externa, continuará prisioneiro. Quando decide dominar a mente, mesmo sob crítica, algo se rompe por dentro. O medo perde autoridade. Marco Aurélio lembrava que a tranquilidade nasce quando a alma se mantém fiel a si mesma, independentemente do ruído ao redor. O medo do julgamento só governa porque você o alimenta com atenção excessiva. Ele se sustenta quando você acredita que a aprovação define seu valor. No momento em que você retira essa crença, o medo começa a enfraquecer. Não porque desaparece, mas porque deixa de comandar. Vencer o medo do julgamento não é se tornar indiferente ao mundo, é se tornar responsável por si mesmo. É parar de terceirizar decisões para uma plateia invisível. É aceitar que algumas pessoas vão discordar, criticar, interpretar mal. Isso não é falha de caráter, é consequência natural de existir com autenticidade. Quando você entende isso, a mente se organiza. Os pensamentos se tornam mais claros, menos reativos, menos ansiosos. Sêneca ensinava que ninguém pode ferir quem não se entrega ao julgamento alheio. A entrega acontece quando você confunde opinião com identidade. Quando separa essas duas coisas, a crítica perde profundidade. Pode tocar a superfície, mas não alcança o núcleo. Você continua inteiro porque não construiu sua identidade sobre aplausos. Zenão de Sítio ensinava que viver bem é viver de acordo com a razão escolhida, não com a expectativa dos outros. Essa é a base do estoicismo aplicado à vida moderna. Você não controla o que dizem, controla o que faz com o que dizem. Esse controle não é repressão, é clareza, é a capacidade de ouvir sem absorver, agir sem pedir permissão interna e seguir sem se justificar o tempo todo. Quando a opinião alheia perde poder, algo profundo acontece. Você começa a viver com mais presença, arrisca mais, aprende mais, erra sem se anular.
Cresce sem precisar provar. A ansiedade diminui porque a mente não está mais ocupada em antecipar julgamentos. Ela se ocupa em construir. Esse é o sinal mais claro de liberdade interior. O medo do julgamento não some da noite para o dia. Ele diminui toda vez que você escolhe agir apesar dele. Cada decisão alinhada com seus valores enfraquece esse medo. Cada vez que você não se censura, ensina à mente que é seguro ser quem você é. Essa repetição cria um novo padrão, um padrão de autonomia. A liberdade que nasce aqui não depende de isolamento nem de rebeldia. Ela depende de responsabilidade emocional. Responsabilidade por não se trair para evitar desconforto. Responsabilidade por não sacrificar o futuro para proteger uma imagem momentânea. Responsabilidade por viver de forma coerente, mesmo quando isso não agrada a todos. Quando você entende isso, algo se encerra. Encerra-se a vida vivida em função do olhar alheio. E algo começa. Começa uma vida guiada por critério, clareza e autoconsciência. Essa é a vitória real. Não vencer pessoas, mas vencer o medo que as colocou no comando da sua mente. Esperamos que esse conteúdo tenha ajudado você. Se inscreva no canal e deixe seu comentário ou apenas escreva a seguinte frase: a partir de agora, estou livre do julgamento de outras pessoas.